much to bear, and you don't care, and I won't play alone. I got you in my sight. I keep all the words you said to me. I get you on your knees. Rewrite all the things you said that I should be. I'll get you, now you beg me please. Hey, now I stay away, you were never meant to save me. Now I stay away, I'll hear you say you're sorry. Hate I even loved you, hate I fell in love with you. Hate I even loved you, hate I gonna fell in love with you. Hate I even loved you, hate I fell in love with you. Hate I even loved you, hate I gonna fell in love with you. With you, I cried with you, now will not be alone. I lied for you, I tried for you, you wouldn't play alone. I got you in my sight, I keep all the words you said to me. I get you on your knees. Rewrite all the things you said that I should be. I'll get you, now you beg me please. Hey, now I stay away, you were never meant to save me. Now I stay away, I'll hear you say you're sorry. Hate I even loved you, hate I fell in love with you. Hate I even loved you, hate I gonna fell in love with you. Hate I even loved you, hate I fell in love with you. Hate I even loved you, hate I gonna fell in love with you. In the morning, you felt so safe back then. Be honest, you live in your own circle. Estamos ao vivo? Estamos lá? Estamos Acho on. que sim, estamos on. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao Esporte 101.
Estamos aqui em mais uma entrevista com mais um profissional da área para vocês entenderem um pouquinho mais sobre o cenário de games e esportes. Eu sou a Yellow Flávia, eu trabalho na área de games e esportes já tem um tempinho. Hoje eu faço a parte de atendimento das contas da equipe Black Dragons e também estou produzindo conteúdo aí nessa internet. E hoje estou com a minha co-host, Leti. Olá, boa noite, pessoal. Bom, eu sou a Letícia, trabalho com RH já há algum tempinho, me apaixonei pelo mundo dos esportes trabalhando pela Fúria e a gente está aí nesse projeto legal para trazer bastante coisa para vocês entenderem um pouco mais de cada área. É isto. E nós duas estamos hoje com ela, que eu vou ter novamente, pegar a minha colinha, porque os convidados aqui, ó, uma extensa lista de experiência. Ela já trabalhou como assistente executiva, como analista administrativa sênior, coordenadora de facilities, coordenadora administrativa plena, coordenadora de facilities na Fúria, e hoje ela é analista de facilities na Vtex. Falando. Não sei se fala de alguma outra forma. Estamos hoje com a Certíssima. Daniele Vilela. Seja muito bem-vinda, boa noite. Boa noite, prazer estar aqui com vocês, falando aí de um pouquinho de profissionais e como a gente pode desenvolver as pessoas aí nessas carreiras profissionais. Vamos falar com esses jovens. É isso, vamos lá. Cara, Dani, você tem um currículo, assim, extenso mesmo, nessa parte de administração. Tenho várias dúvidas já pensando do lado de cá. Se alguém tiver uma dúvida por aí também, pode digitar no chat que a gente vai responder hoje. Dani está aqui para tirar as nossas dúvidas. Para isso. Falei um pouquinho do teu currículo, mas eu queria que você se apresentasse mesmo para todo mundo, falasse de onde você é, de onde você veio. Fica à vontade. Bom, vamos lá. Eu sou a Dani Vilela, eu sou gestora de facilities, já faz alguns aninhos aí. Não vou falar em idade aqui, porque senão, né, eu tenho assim, rosto jovem, então assim, eu não posso ser muito idosa. Mas eu já tenho bastante experiência. Eu sou gestora de facilities, mas comecei na área como eventos, né? Eu sou formada em gestão hoteleira. E dentro da hotelaria, né, eu escolhi a área de eventos para desenvolver. E aí, ao passo que eu fui entrando nas empresas e me desenvolvendo na área de eventos, né, a área de eventos sempre meio que reportava para o setor administrativo. Então, a gente tinha muito contato, né, com o administrativo das empresas. E aí foi aí que eu fui engatinhando ali um pouquinho, fui conhecendo o Facilities como ele é hoje, né? Então já fui de tudo um pouquinho, né? Já fui assistente executiva, já fui analista de Facilities, já fui estagiária de eventos dentro de hotel, já trabalhei em A e B dentro de hotel também. Acabei saindo um pouco da hotelaria, porque a hotelaria ela não permite você ter um pouco de vida social, né? É igual ao hospital, funciona todo dia, toda hora, não tem sábado, domingo nem dia santo. Então eu acabei desistindo um pouquinho da hotelaria, mas eu sou uma grande apaixonada por hotelaria. Hoje faço gestão de viagens também, então eu ainda estou em contato com esse mundinho aí que eu adoro, eu adoro. E eu comecei em facilities no agro. Eu trabalhava numa trading de grãos e comecei no departamento de eventos, né, cuidando das salas de eventos dessa empresa. E a gente começa a fazer serviços administrativos, né? Então, faz uma gestão de courrier, e aí faz conferência de cartório, conferência de correio, e aí você começa a pegar uma coisa, outra coisa, outra coisa, daqui a pouco você já está envolvido completamente naquilo, né? E aí, depois de muito trabalhar nessa área, eu fui estudar a respeito de facilities, né? Porque todo mundo falava muito de facilities, 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 não, porque você é facilities. E aí é basicamente isso, né? Quando você vê, você fala assim, caramba,
eu faço tudo isso, então eu sou gestor de facilities. E aí fui fazer um curso direcionado no Senac para gestão de facilities, mas até então eu só fazia o administrativo mesmo, como todo mundo conhece. E aí fui desenvolver o facilities na prática mesmo, né? Já trabalhando na área. E isso daí é muito legal, né? Porque é quase que você estudar e aplicar, estudar e aplicar, estudar e aplicar, e aí fica tudo mais fácil, né? Porque você percebe que tudo que você tá ali na sala de aula aprendendo, né? Ou no curso aprendendo, você realmente usa no dia a dia. Então é totalmente diferente. E a gestão de facilities ela é muito abrangente mesmo, né? É como a gente vê na prática. Então, a gente tem algumas vertentes, né? Então, tem o hard facilities, que a gente chama. O hard, ele envolve gestão predial, né? Então, desde alvará de funcionamento e todas as questões de segurança e tal, até você buscar realmente um edifício, né? E verificar todas as os quesitos que você precisa daquele edifício, né? Então, se tem piso elevado, se não tem piso elevado, se tem gerador, se não tem gerador, se o prédio é categoria A, B, C, enfim. Então, tudo que envolve a gestão predial é considerado hard facilities, né? Então, manutenção, gestão predial e real estate, que a gente chama, né? Então, prospectar esses edifícios, esses prédios ou essas locações. E aí tem o soft. O soft a gente conhece como os amenities, né, que a gente fala. Então, é serviço de correio, serviço de courrier, é, motoboy, os amenities que a gente conhece. Os amenities são papel toalha, papel higiênico, sabonetinho, cheirinho no banheiro, tudo isso daí a gente considera os amenities, né? Serviços de alimentação, então se você vai ter lanchinho, se você tem coffee break, se você tem cozinha no seu escritório, se você oferece almoço, se você tem refeitório, então tudo isso é considerado soft facilities. E hoje, dentro da minha carteira, eu também tenho gestão de viagens, né? Gestão de viagens acaba sempre caindo para facilities também, porque tudo que envolve o bem-estar do colaborador, seja dentro do escritório ou no home office ou se deslocando, tudo isso é facilities. Então, fazendo assim um grande resumão, é basicamente de tudo isso que a gente cuida. Qualquer coisa. Tem pouquinha singelo. coisa. Eu acho que assim, a primeira pergunta, para quem mesmo para quem conhece o mercado de trabalho é o que é facilities? E aí eu acho que isso já sana, né, essa pergunta de facility, então é essa questão do prédio, né? Aí o prédio de uma forma geral, né? Da locação, qual, enfim, a empresa, a produção que vai estar ali. É, é, Você tem que coordenar, né? Tem que ter alguém especialista que consiga Olhando para isso. manter exatamente, esse prédio andando, Uhum. quase um organismo vivo. E as pessoas acham que é isso, assim. Vai estar ali, alguém em um momento vai pensar em comprar papel higiênico e não, são coisas do dia a dia que sempre precisa ter um cuidado de quanto tempo, tem que qual estoque, qual isso, qual aquilo. Gente, eu só imagino a loucura que deve ser. E são realmente. E aí, Dani, parte realmente dessas ações e operações que a gente tem dentro das empresas, dentro de times de esporte, dentro de agências, de qualquer empresa que tem uma locação e que às vezes a gente não para pensar nessa necessidade, né? Aí eu digo a gente, público, todos. Uhum. O departamento de facilities é aquele que trabalha para todo mundo poder trabalhar. Então, todo mundo precisa de internet, todo mundo precisa de luz elétrica, todo mundo precisa de segurança, todo mundo precisa de higiene, enfim. Então, a gente trabalha para todo mundo ter condições de trabalhar. Então, esse é o nosso papel. Então, se ninguém sabe que o facilities existe, isso quer dizer que a gente é muito eficiente, porque ninguém reparou que está faltando nada. Entendeu? Então,
esse é o segredo do Facilities inteligente, é aquele que é invisível, que ninguém repara que ele tá ali. Ô, Dani, e aí falando um Anda. pouquinho assim, sobre essa sua trajetória assim, profissional, o que que aconteceu? Como é que foi você, da sua vida profissional, sua trajetória, até de repente você cair numa org de esportes? Como é que você chegou lá? O que É, que se foi um caminho assim pensado ou não? Cair de paraquedas? Como é que foi? foi totalmente de paraquedas, totalmente, assim, eu adoro contar essa história, porque eu, assim, fui totalmente sem noção, assim, sem noção nenhuma. Eu vi uma vaga no LinkedIn e eu me candidatei. E aí eu tenho um amigo do colégio, o Renan, se você estiver assistindo, um beijo. Mas o Renan, ele trabalha na Ubisoft há muito tempo. E aí o Renan, ele era a pessoa assim que eu falava assim, cara, videogame, Renan. E aí quando eu vi, li ali mais ou menos o que que era a Fúria e o que que ela fazia, eu falei, bom, vou perguntar pro Renan, né? Se ele souber, é porque realmente essa org, né? Porque eu nem sabia o que que era. Então, essa empresa tá no mapa, né? Vou falar com ele. E aí mandei uma mensagem para ele e falei assim, Renan, você conhece a Fúria? Aí ele só me respondeu assim, vou te ligar. E aí eu falei, opa, então acho que tem alguma coisa, né? E aí a gente falou um tempão sobre a Fúria, e ele falou, não, eles são enormes e tal. E me inscrevi na vaga, me candidatei. Eu fiz um processo seletivo super legal na época. E no processo seletivo eu já achei que era totalmente disruptivo, porque eles me deram um exercício. Eu tinha como se fosse um exercício de faculdade mesmo, né? Então eles me deram algumas pontuações e eu precisava arrumar uma solução para aquilo. E eu fiz assim, gente, até olhando assim agora, eu falei, nossa, eu era muito despreparada. Porque eu fiz uma coisa assim totalmente genérica, assim, baseado na minha experiência de gestão de escritório corporativo. Entendeu? De um escritório normal, digamos assim, né? E eu passei. Então, fui para a entrevista, fiz a entrevista com o Cássio na época, e depois fiz com o Edu, e acabei passando, assim, mas foi, assim, totalmente. Eu respondi totalmente baseado na minha experiência no mundo corporativo. Não tinha nada a ver com esportes o que eu fiz ali. Mas eu tentei, assim, ir mais de encontro com o que eles estavam pedindo possível, assim, diante das informações que eles estavam me dando. E, cara, uma vez que você tá dentro, é um mundo novo. Parece que sua cabeça se abre, assim, é um portal mesmo, né? E depois que eu entrei, que eu pensei, eu falei, cara, eu sou muito ignorante nesse aspecto, assim, sabe? Eu não tinha noção do que era esportes. Eu não tinha noção do que eram os games. Eu achava um exagero as pessoas chamarem, porque o pro player. Eu falava, cara, o cara joga videogame o dia inteiro. Como é que fala que o cara é um pro player? Tipo, então, assim, era pura ignorância. E quando você começa a trabalhar com eles e para eles, é que você percebe que realmente é um caminho assim sem volta, sabe? É muito apaixonante mesmo, assim. Eu fiquei, assim, bem impressionada com tudo, assim, que eu vi. E aí eu fui estudar, né, porque eu sou essa pessoa, né, que quando eu não aceito, né. Então eu fui estudar, né, fui buscar outras gaming houses, gaming offices, e fui buscar a estrutura, como é que eram os eventos, porque tudo isso envolve uma estrutura física, né? E estrutura física é o que a gente tem que fazer, é o que a gente sabe fazer. Então eu fui buscar conhecimento nesse sentido, assim, e realmente é muita coisa. Dá pra você seguir assim inúmeros caminhos, inúmeros caminhos. É bem legal. Cara, é incrível ouvir você falando disso, da perspectiva de alguém que estava no mercado de trabalho há anos e não sabia desse nicho, né, desse cenário.
E Não. ver, assim, você sendo introduzida, esse seu pensamento de. É porque realmente é muito diferente, né, no meio corporativo do que a gente imagina para uma GH, para um prédio de evento, para algo voltado realmente para games e esportes. Então é muito, muito bom é, ver essa sua reação, assim, sabe? Esse seu depoimento em relação a essa transição. É realmente apaixonante. Você entrou aí, realmente não tem como, não tem como voltar. Não, Não dá pra fugir e mais. Não não dá. dá para fugir. Eu tô sempre ali com um olhinho voltado para isso. Vi que teve Major agora, vi que tá tendo o campeonato do Valorant, então eu tô sempre ali com um olhinho neles, assim. Acho genial, eu É adoro. demais. E aí eu queria até. Fiquei curiosa para saber de você o que você achou assim de mais diferente, e aí pensando mais até tecnicamente é, do meio corporativo para o meio de games e esporte. O que que você fazia que era assim, igualzinho, e que você fazia que era diferente realmente ali nesse nicho? Eu acho que a gestão predial basicamente é bem parecida, né? Então, prédios são prédios, regras são regras, e isso daí a gente não tem muito para onde correr, né? Então, eu acho que isso basicamente é bem parecido. A gestão predial é bem parecida, a manutenção é bem parecida. O que, que difere, né? Horários. Mas, por exemplo, se você vem da hotelaria, você já sabe que o hotel não para você fazer a sua manutenção. Um hospital não para você fazer sua manutenção. Então, eu acho que essa virada de chave aí, eu acho que eu estava meio que preparada, porque você realmente tem que fazer o negócio acontecer com o bonde andando. E mas o que, que eu acho que é totalmente diferente é o público, primeiro, né? Porque são muito jovens, e muito jovens mesmo, assim. Eu queria, quando vinha uma mãe lá, eu queria abraçar elas, assim. Falava assim, cara, amava conversar com as mães, amava. Porque, cara, você pegar ali um jovem, você pega as Lines Academy, né? Você tem crianças, eles são crianças, têm 16 anos, né? 15 anos. Então, aí entra um pouco o instinto materno, né? Então, você proporcionar o melhor ambiente para um filho que não é o seu, entendeu? Então, acho que nessa hora entra um pouco disso, né? De você ter esse senso de cuidar mesmo. Então, acho que a faixa etária, né? O público é muito jovem. Então, essa era uma das diferenças. E, cara, eu acho que uma coisa que me pegou muito eram as questões de ergonomia. Então, as questões de ergonomia no corporativo, elas são muito fortes, né? Então, a altura das mesas, a posição dos monitores, joelhos a 90 graus, essas coisas. Então, tem toda uma regra ali, um protocolo que você tem que seguir, e que como é que você vai falar para um pro player que ele não pode ficar com a tela a menos de 35 centímetros do nariz dele? Ele vai falar, dane-se, entendeu? Eu Decora não quero quietinho. saber. Nossa, Exatamente. Como é que você vai falar pro cara que ele não pode jogar com a luz apagada, entendeu? Que, sabe? Então, isso para mim foi uma coisa que, olha, eu tive que aprender, porque realmente foge muito do corporativo, total. eu imagino o choque que Sim, foi isso, assim. E isso é uma questão bem, bem legal. Gente, eu aprendo muito conversando aqui no Esporte 101 mesmo, assim, porque eu nunca tinha parado para pensar nessa questão da ergonomia. Eu já pensei em relação a sim, até um fisioterapeuta, até alguém ali, do uso e realmente excessivo, às vezes, da mão, mouse ali, pá. Da parte realmente mais de rendimento, competitiva, mas essa parte da ergonomia mesmo, desse pensamento, da parte de manutenção, dos próprios itens, das cadeiras, desse pensamento mais de não apenas ter o que as pessoas consideram confortáveis, mas também o ergonômico, para que, enfim, realmente todo mundo que está trabalhando ali tenha a saúde também preservada, né? Tem toda essa sim. questão. É muito importante ter uma profissional pensando sobre isso. Então, acho que são pontos que, assim, a gente aprende muito.
Muito obrigada, Acho que Dani. não só você ter. Você tem que ter profissionais e você também tem que ter recurso, né? Então, por exemplo, vamos comprar, então troca todas as cadeiras, vamos comprar a cadeira gamer mais sensacional que tiver no mercado. Aí, beleza, troca todas as cadeiras gamers e os caras continuam com o mesmo problema na lombar, continua com o mesmo problema nas costas. E aí você percebe que não é um problema aquele artifício, né? Então não é um problema da cadeira. Então talvez seja trabalhar um pouco mais a fisioterapia, entendeu? Trabalhar um pouco mais a questão postural, fortalecer core. Então isso daí você também tem que ter uma percepção e você tem que ter um olhar um pouco mais cuidadoso, né? Porque às vezes o problema não está no recurso, o problema está na maneira No que ele uso. é usado. Então, eu acho que essas questões de ergonomia, por mais que você não consiga aplicar ela 100%, você tem que arrumar um artifício para isso. Tá? Então, ok, você não consegue sentar com o seu joelho a 90 graus, porque isso vai atrapalhar na sua performance, mas então a gente vai fazer um trabalho mais cuidadoso com a fisioterapia. Vamos fazer um trabalho de educação física mais intenso, entendeu? Então, você achar artifícios ali para meio que driblar essa questão. Esse não chega a ser um problema, mas é uma questão, né? Uma questão, sim. Ah, Nossa, muito ah, legal. aí, assim, já pegando o gancho nisso que você falou, o Facilities, ele está ali para facilitar, né? O nome próprio já diz, a vida dos profissionais, enfim. Mas explica um pouquinho para a galera com quais áreas que você tem, a pessoa de Facilities tem muita interface, assim, porque a gente sabe que dentro de uma organização ou de uma empresa, o Facilities, ok, que conversa com todos, né? Porque, enfim, mas tem algumas áreas específicas que acho que você tem que ter uma interface muito maior, assim. Como é que é isso? Quais são as áreas que você acabou de falar, o pessoal de fisioterapia e tal? Então, já pegando um gancho aí. Eu acho que, assim, não sendo redundante, mas todos, né? Todos a gente tem que ter contato. Mas eu acho que os que são mais, que estão mais ali na linha de frente mesmo com a gente, é o TI, definitivamente, né? TI, tanto o sistema quanto o infra. O financeiro, porque sem eles a gente não consegue fazer absolutamente nada, né? E toda a galera do operacional. Então, o pessoal de staff, né, de saúde, os managers, porque eles são o nosso canal, né, com os jogadores. Então, muitas vezes o jogador não vem diretamente no Facilities e fala, né? Então, ele vai, leva aquilo para o manager dele, e o manager dele traz isso para gente. Então, o manager tá ali sempre com a gente, sabe, para realmente trazer o que o pro player precisa. Então, acho que essas são as áreas que a gente realmente tem mais interação, de fato. Você falou de ter muito jovem dentro, né, da GH, muitos jogadores jovens. E eu tava pensando aqui, teve alguma situação específica ou experiência que você talvez não tenha passado no mundo corporativo, mas você passou estando numa gaming house, sendo um sistema tão novo, né? Não, algo assim, que você falou, gente, você não precisa dar detalhes, mas pensando assim, como você se foi uma coisa diferente, ou teve ou não, e como você lidou com isso, sabe? Putz, eu acho que tiveram muitas situações diferentes, assim, que fugiam muito. Mas eu acho que essa do lance deles serem muito jovens, né? Eu acho que eu falei das mães, né? Mas era sempre que acontecia isso, né? Então vinham, os pais queriam visitar o office porque você imagina, você é o pai é o seu bebê, a sua criança, né? Então, fala, tá, o cara vai jogar numa organização. Quem são vocês? Onde vocês estão? Que escritório é esse? Onde é que fica? Entendeu? Como é que aonde você vai jogar? Entendeu? Onde você vai dormir? Como é que você vai ficar? Entendeu? Então, isso era uma coisa que eu adorava fazer particularmente, então receber
mostrar o Office, mostrar como é que funcionava, então, às vezes, receber o pai e a mãe, explicar onde ele ia ficar, tinha toda a gestão da viagem dele, tinha onde ele ia ficar, os alojamentos. Então, a mãe pode visitar, pode levar no alojamento? Pode. Autorizava a mãe a entrar, não tinha problema, porque eu é, pensava com a minha cabeça de mãe mesmo, de falar assim, cara, e se fosse o meu filho? Entendeu? Eu ia deixar ele para uma cidade estranha, onde ele não conhece ninguém, se aventurar, jogar videogame, entendeu? Não, quero saber quem são essas pessoas, para onde ele vai ficar. Então, isso foge muito do corporativo. Muito. Porque no corporativo, por mais que você tenha ali o jovem aprendiz e tudo mais, ele vai para casa dele depois, entendeu? Ele vai conversar com a mãe dele na janta, entendeu? E aqui não, entendeu? Então você meio que faz esse papel de alguma forma, entendeu? Ou você, a org de uma maneira geral, vira essa referência para ele, né? Então, por mais que a gente esteja ali dando suporte para ele caminhar, né, com as próprias pernas, digamos assim, mas a gente está ali como uma referência para ele. Então, dá esse conforto, né, e essa tranquilidade para os pais de saber que o filho dele estava sendo bem assistido, era das coisas que eu mais gostava de fazer e que totalmente ia contra assim o que eu já tinha feito antes. Muito legal. E fala um pouquinho assim, Dani, hoje você atua me corrija se eu estiver errado, numa plataforma de comércio digital, né? E ela é uma plataforma que, pelo que a gente deu uma fuçada, tem sede em Londres. Como é que é para você hoje essas mudanças, né? Você saiu de uma org de esportes, hoje você está numa plataforma digital que é com sede internacional. Como é o seu dia a dia, assim? Quais as diferenças? Você acha que o idioma faz é muito importante para a área de facility? Fala um pouquinho. Eu acho que assim, estudar um outro idioma é uma coisa assim importante para a vida, né? Então, esse é um papo que eu tive com a minha filha hoje, inclusive. Que eu não sei se eu gostaria que ela terminasse o ensino médio e fosse fazer faculdade. Acho que eu preferia que ela fosse estudar uma outra língua. Ela já é fluente em inglês, mas eu acho que eu preferia que ela fosse estudar uma outra língua, porque hoje o mundo ele é globalizado. Então você está a um clique de qualquer lugar do mundo, entendeu? Então eu acho que isso aproxima de alguma forma, né? Então, eu acho que estar numa empresa que hoje, por mais que a Vetex ela é 100% brasileira, mas a gente já tem aí sedes em vários outros países, né? Então tem Nova York, tem Londres, tem Lisboa, enfim, tem várias outras cidades. América Latina a gente também está em várias outras cidades, mas a barreira da língua, ela não pode ser, não pode ser uma barreira, na verdade. Então, aprender um outro idioma é uma coisa que eu recomendo demais. Encontre um que você se identifica mais. Então, não gosto de inglês, faz um espanhol, entendeu? Não gosto de espanhol, faz um francês. Aprenda outra língua, de qualquer forma, entendeu? E a Vetex, ela é uma empresa muito jovem também, né? Então, a gente desenvolve plataformas de e-commerce. Então, hoje a gente está nas maiores, né? Então, se você rolar lá a página até o final e encontrar um Vzinho rosa, foi a gente que desenvolveu aquela plataforma de e-commerce ali. Então, hoje quase que todo mundo faz compra, né, pela internet. Então, é um mercado em plena expansão aí, e eles sabem disso. Então, a gente tá aí se aproveitando desse momento, né, para expandir cada vez mais. E, enfim, eu acho que o que eu realmente aconselharia é, cara, aprenda um idioma, entendeu? Escolhe um idioma que você gosta, que você se identifica,
e aprenda, porque realmente ele vai facilitar, ele vai abrir portas para você e ele vai fazer você se destacar, se diferenciar. Dani, até pensando assim nessa linha de raciocínio, de habilidades que você acha que são chave, no mercado de Uhum. trabalho e nessa parte de facilities. Quais seriam assim as principais habilidades que você acha que um profissional de facilities precisa ter ou precisa desenvolver? Aí eu acho que para facilities em específico, assim, você saber lidar sob pressão, porque vai acontecer, o gerador não vai entrar, o link da internet vai cair, vai começar a chover e vai começar a vazar, e assim, as coisas vão acontecer, por mais que você esteja preparado, inúmeras coisas podem acontecer que não vão estar no seu controle. Então, você saber lidar sob pressão, você saber administrar suas emoções sob pressão é assim um grande diferencial. Se você é um resolutor de problemas, se você é aquele cara da sua família que todo mundo liga para saber o que vai fazer, você é um facility. Já saiba disso. Ninguém nunca te falou, mas eu tô falando. Se você é um resolutor de problemas, você é um facility da sua casa, da sua família, da tua vida. Entendeu? Você já é esse cara. Eu acho que essas duas são as principais, assim. E você ter. Você conversar. Eu sou uma pessoa muito faladeira, como vocês estão vendo aqui. E eu acho que a habilidade de você se comunicar é primordial, porque você vai lidar com o porteiro até o CEO da empresa. Então você tem que saber falar a língua do porteiro e do CEO da empresa. Você vai ter que falar com todo mundo. Então, cara, educação, você ser resiliente, você ser uma pessoa que coloca o calçado do outro ali, sabe? Porque às vezes você tá com um problema, você quer resolver o seu problema e tirar aquilo da sua frente, mas você também precisa ser uma pessoa que, putz, mas por que isso aconteceu? Entendeu? Você ouvir a outra parte é muito importante. Então, é uma coisa chave para você lidar com conflito. Então, definitivamente, você ser uma pessoa comunicativa e você saber lidar com pessoas é primordial. Gostar de pessoas também, né? Porque tem gente que só gosta dos bichos aí, eu amo bicho também, mas você gostar de pessoas é primordial também, porque só assim você vai saber o que elas precisam, né? Então, escutar, escutar bastante. Dani, você atuou como coordenação em vários lugares onde você trabalhou, né? Então você Sim. fazia uma gestão de pessoas, né? Então você está falando aí que tem que gostar de pessoas e tudo mais. Como é gerir uma equipe de facility dentro de uma org, por exemplo? Cara, eu acho que isso daí é bem parecido, assim, não só dentro de uma org, mas em qualquer empresa, assim. É você fazer gestão de pessoas. Eu acho que de tudo que eu faço, se eu fosse chutar uma coisa, a coisa mais difícil, eu diria que é gerir pessoas. Porque você gerir pessoas não envolve só técnica, não envolve só conhecimento, envolve emoção também, entendeu? É você saber lidar, é você entender que a pessoa às vezes não dormiu legal, ou que ela tá com algum problema em casa, e que às vezes aquilo refletiu no trabalho dela. Então eu acho que é bem importante você ser uma pessoa que entende, que você tem essa empatia, sabe? De olhar para o funcionário para além do que ele faz, entendeu? É você olhar para aquele colaborador pensando em quem ele é, entendeu? E como ele pode agregar de diferentes formas. E às vezes você tem um cara que ele é super introspectivo e, pô, você precisa, sei lá, dar um recado para uma line. Você vai colocar ele nessa função? Não, entendeu? Então, você saber tirar o melhor de cada um.
Então, acho que a gestão de equipes vai muito dessa análise, assim, sabe? Quem são as pessoas chaves e quais são as qualidades de cada um? Todo mundo tem qualidade, entendeu? Então, às vezes, o cara, ele é a pessoa certa no lugar errado, entendeu? Então, você ter esse olhar clínico de falar assim, putz, talvez esse cara não é tão bom aqui, mas olha, aqui ele vai voar, entendeu? Então, você ter esse olhar para não só para quem aquela para o que aquela pessoa faz, mas para quem aquela pessoa é o que você vai fazer você gerir a sua equipe com maestria, assim. E ser uma pessoa participativa, ativa, entendeu? Eu tenho horror de gestor de caneta, sabe? Que é aquele cara que só assina papel. Então, tipo, se aquele seu colaborador falhar, se der uma dor de barriga nele, você tem que ir lá e fazer o que ele faz, entendeu? Então, eu gosto sempre de estar ali acompanhando, sempre na linha de frente. Eu acho incrível esse posicionamento, sabe? Eu acho que ele é meio pra nossa vida, assim, eu acho muito bacana você ter esse posicionamento. A gente tem uma pergunta pra você, Dani, no chat da Twitch. Mas Ai, antes de ir pra vem, chat. pergunta, antes da pergunta, eu queria dar dois passinhos atrás e perguntar pra vocês. Existem vários tipos de cargos no mercado de trabalho, e aí eu queria que vocês respondessem. A gente tem aqui um público muito diverso, e podem ter pessoas que não entendem muito bem sobre isso. Mas você atuou como coordenadora de Facility na Fúria e agora você está como analista. Qual Sim. é essa diferença entre a coordenação, o analista, até o assistente, o auxiliar? E aí eu peço Uhum. também a ajuda da Leti, né, da RH aí, para a gente se complementar e conseguir responder essa pergunta aí do mercado. É isso aí. Vamos lá, Dan, fala aí as Bom, suas análises. da minha parte, assim, eu saí de um cargo de coordenação, mas eu tava por mais que a Fúria seja giga, e ela é giga, ela era uma empresa com uma administração um pouco mais centralizada. Então, você tem pessoas desenvolvendo mais do que uma função em um cargo. Então, por isso que você tem um gestor, um coordenador, digamos assim. Então, ele vai agregar em várias outras vertentes. Quando você vai para uma empresa como a Vetex, por exemplo, que é uma multinacional, ela é muito grande, você vai estar inserido num time. Entendeu? Então você vai estar um pouco mais nichado. Então, dentro da Vetex hoje, por exemplo, eu não cuido de hard, eu não cuido de soft, eu só cuido de gestão predial e gestão de viagens. Então, eu estou muito mais direcionada do que eu estava na Fúria. Então, na Fúria eu era mais uma generalista do que uma analista, mas o analista ali, ele está muito nichado, ele está olhando só. Travou ela, né? Travou. Travou. Será que ela caiu? Para isso faz sentido você sair de uma Dani, Voltou. Voltei? Dani, Dani, você tá cortando. Calma, vamos voltar. Calma. travou. Eu vou tiltar. Voltou, estamos te ouvindo. Você estava falando, quando caiu, da parte do analista ser mais nichado. Isso. E aí a gente não ouviu mais. Boa. Então, por exemplo, o meu cargo hoje de analista, ele é mais voltado para gestão predial, né? E gestão de real estate, na verdade. Então, eu cuido de todos os escritórios do mundo. Então, Brasil, desde Brasil até Latam, tenho todos os escritórios da Europa e Ásia. Então, todos esses escritórios sou eu que faço a gestão de contrato. E viagens. Então, eu só estou olhando para esses dois itens, entendeu? É diferente como era na Fúria, que eu estava olhando para tudo, entendeu? Para viagem, para prédio, para alimentação, para cadeira, para tudo, entendeu? Transporte, enfim, é muito mais generalista do que por mais que você não esteja, mas você saiu da coordenação e foi ser analista. Sim, mas eu tô dentro de um organismo muito maior do que era antes. Então, por isso que faz sentido fazer essa movimentação. Mas fala aí, RH, como é que é? O cachorro Não, tá é vindo aqui. exatamente. Relaxa, o meu papagaio de pirata também já apareceu aí.
É, o que acontece? Eu acho que isso é uma pergunta legal, Flá, porque assim as pessoas se prendem muito a essa questão de cargo, sabe? Mas isso não é o mais importante, porque, por exemplo, isso que a Dani falou conta super, sabe? O tamanho da empresa que você vai estar. E isso influencia até no seu salário. Às vezes você sai de uma empresa como coordenador e vai para outra como analista e você está ganhando a mesma coisa ou até mais. Por quê? Porque é uma Sim. empresa maior, que tem uma estrutura diferenciada, e então, assim, isso eu gosto de falar bastante, inclusive eu tenho essa mentalidade muito. A gente não tem que se prender a cargo. A nomenclatura não é o mais importante. O que é mais importante é o que você está fazendo, quais as experiências que você está adquirindo. Isso conta muito mais. E é Plano de importante as pessoas. carreira, né, Lê? Exatamente isso, porque você, tá, eu sou coordenadora, aí eu saí da empresa X. Eu posso falar de mim mesmo, né? Minha experiência com a Fúria. Eu saí de uma consultoria onde eu era coordenadora, eu geria 7 pessoas e estava super bem aqui. Mas eu queria um desafio maior, eu queria ser uma pessoa mais generalista, que é o que eu gosto mais de fazer. Então, apareceu a oportunidade da Fúria, quis nem saber se era cargo de gestão, se não era, nem tem isso daí. Eu fui pela oportunidade. O que eu vou fazer? Ah, você vai fazer isso, a gente vai construir um RH. Pô, é aqui que eu quero estar. Então, independe. E isso é muito importante, principalmente para os jovens, porque o jovem hoje ele é mais imediatista, ele quer as coisas mais rápido. E às vezes ele fala assim, não vou rebaixar minha carteira. E é outra realidade que, né, a gente está vendo aí, a gente estava conversando isso outro dia, hoje o PJ aí está dominando o mundo, né? Então esquece esse PJ lance vem de... forte, tá? Esquece esse negócio de nomenclatura, foca nas oportunidades que você vai ter. Pensa assim, essa empresa é pequena, então, peraí, eu posso ser um analista ali e eu vou ter muito mais oportunidade de crescer, evoluir, enfim, falei demais. Não, Mandou muito. vocês duas deram aula aqui. É ótimo. Acho que muita gente tem essa percepção realmente, ou não tem essa ideia, um panorama geral em relação pode ser uma empresa pequena, eu estar um cargo ali de mais responsabilidade, mas às vezes você tá trabalhando com menos recursos, aí você pode ir para outro lugar que você está mais especializado em uma atividade, mas que você tem mais recurso, você tem mais partes ali que você tem que ficar de olho. Então é muito interessante ouvir isso. Aliás, deixa eu só falar uma coisa rapidex, que você falou aí. Além disso, você não pode se prender, por quê? Porque se você está numa empresa pequena com um cargo de coordenador, e aí você fala assim, eu só quero ser coordenador, eu só quero ser gerente, e aí você entra numa empresa grande, como gerente ou coordenador. Cara, você vai chegar lá e você vai falar assim, eu não sei nada. E é capaz de você nem durar naquele lugar. Por quê? Porque você ainda não tem o preparo suficiente para estar dentro, inserido de uma organização tão grande. Você vai falar assim, cara, não tenho capacidade para isso. E aí você mesmo vai se frustrar, sabe? Então, flui aí e não se liga nessas coisas, não. É isso. Gente, aulas, 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 aulas. Pegue, Otávio, vamos à sua pergunta. Voltando agora para o chat Bem, do Twitch. Otávio. Pois Bom, deixamos o Otávio no vá. não deixamos, vamos falar agora. Estávamos em aula, rapaziada. Agora vamos à pergunta. O Otávio, ele falou, a gente estava falando sobre essa questão das habilidades, que é legal alguém de facility ter. E ele falou assim, não sou um resolutor de problemas. Acha que eu posso desenvolver essa habilidade? Ou essa é uma característica própria da pessoa? Você comentou ali que às vezes a pessoa faz tudo ali no dia a dia, ela pode ter essa característica. Dá para desenvolver ela? Eu acredito que dá. Eu acredito que dá. Eu acho que se você tiver
um mínimo de organização, sim, sabe? De o que vem primeiro do que, entendeu? Eu acho que você já consegue ser um resolutor de problema. E eu acho que a chave de você ser um bom resolutor de problema nem é o problema em si, é você se antecipar a ele. É você entrar numa sala e pensar o que podia dar errado aqui, entendeu? É você começar a organizar um evento e falar assim: e se chover? E se, sabe, e se a luz acabar? Entendeu? Então você começar a se antecipar. Então você ter você ter alguma coisa de vidente é importante também. Mas eu acho que ser um resolutor de problema, eu acho que você consegue, uma característica que você consegue resolver, ou que você consegue desenvolver sim. O que você acha, Lê? Eu acho que é bem isso assim. Você tem que ter um olhar super crítico para essa área em questão. Mas assim, Otávio, o que você quiser ser, você pode ser. Tem Verdade. coisas que a gente que estão dentro da gente. Então, que a gente fala do comportamental, né? Aí falando de RH, o comportamental. O comportamental é seu, você nasceu daquele jeito, você pode aperfeiçoar, melhorar, mudar, enfim, basta você querer. Agora, com relação a habilidades profissionais, tudo que você quiser ser, você pode ser. É só você correr atrás e se aprimorar. A Dani mesmo comentou com a gente ali no começo, não sei se você estava desde o começo, que ela era da área de eventos. Ela fazia uma outra coisa, apesar de ser um facility, mas era um outro foco. E aí o que ela fez? Correu atrás, foi se aperfeiçoar, foi fazer um curso voltado especificamente para isso, para desenvolver a habilidade como ela deveria ser desenvolvida. Então, assim, eu me formei em publicidade e propaganda, hoje eu sou RH. O que eu fiz? Tive experiência, corri atrás, fui fazer vários cursos, faculdades de RH, fui aprimorando. A publicidade me ajuda a master, mas eu adquiri outras habilidades. Então, assim, o que você quiser ser, você consegue ser. É só você realmente correr atrás do que você quer, né? A Dani até tinha. A gente estava começando a entrevista, ela estava comentando sobre essa experiência acadêmica que ela tinha, e essa relação de. Tem coisas que você consegue fazer cursos, mas também tem situações que você vai experimentando, às vezes trabalhando ali na área. Você já vai aprendendo, sabe? Então tem muito essa questão do acadêmico e também da experiência em que você pode unir para você aprender mais, né? Otávio respondeu aqui, falou interessante. Ele disse que ele tem essa característica de se antecipar e planejar o próximo passo, mas que ele não é muito bom de improviso. O que você acha em relação a isso, Dani? Assim, você acha que precisa de improviso realmente, assim, o administrador de facilities? Como é O isso? improviso ajuda, tá, Otávio? O improviso, você ser meio MacGyver ali, sempre dá um empurrãozinho. Mas eu acho que isso daí também é uma coisa que você aprende na prática, tá? Você não nasce com ela. São as situações que você é colocado que vai fazer você desenvolver essa skill. Então, às vezes você não tem um recurso, você já começa a pensar em como desenrolar aquilo. Então, eu acho que sim, você precisa ter um pouquinho de eu acho que é de previsão mesmo, sabe? De você prever o que pode dar errado, né? O que você poderia fazer se aquilo dá errado. Mas se você já disse que você tem isso, né? Eu sou um cara observador, né? Eu entro ali e eu já sei o que poderia, o que não poderia dar errado. Então, você já pode desenvolver a arte do improviso, certo? Porque se você já tá pensando no que poderia dar errado, pô, você também já pode pensar no que você poderia fazer naquela situação. Então, eu acho que o improviso, ele nasce se você começa a estudar situações que são hipotéticas por enquanto, graças a Deus, entendeu? Mas é no freestyle que as coisas acontecem, de fato. Acho que até tem essa relação com o que você tinha falado de saber trabalhar sob pressão. Acho Sim. que às vezes não é nem na parte de resolução de problemas,
Eu acho que se você sabe se planejar, né? Se você tem essa característica, você consegue ali solucionar o problema. Talvez o problema seja trabalhar no problema sob pressão, sabe? Trabalhar Acho sob que pressão. sim. Acho que tem E se ele muito. não tá, desculpa. Nada, não, acho que é isso, Não, assim. Pode ser e se ele essa. não tá, e se ele não tá na área, na hora que ele entra, vem. Hum, Quando ele vê, ele fala assim, caramba, improvisei naquilo ali. E ele nem sabe que ele tem, sabe? hum. E aí, até Eu acho que na pensando. verdade você não tem ainda, Otávio, porque você tá se arriscando pouco. E começar a se arriscar mais. Entendeu? Da, Porque a arte do improviso, ela vem quando ela você se vem. arrisca, cara. Até Hum. eu fico imaginando, o Dani, você passando por situações que se repetiram no futuro e você já sabia solucionar porque você passou por elas. Acredito que Sim, tenha ocorrido isso bastante. E aí, até muitas vezes. pensando, assim, tem alguma coisa da memória que você conseguiria pensar, assim, para exemplificar, de, por exemplo, é, você estava começando na área, assim, e aí aconteceu uma situação que você pensou, meu mundo caiu. E aí você conseguiu resolver, ou aconteceu de novo, e você já tinha esse, sabe? Eu tenho uma sorte que eu sou meio sangue frio, assim. Hum, Então, vou dar. Eu gosto sempre de falar esse exemplo, porque foi uma coisa que me marcou muito, porque foi bem no começo da Fúria. Então, a gente estava tendo um campeonato de Rocket League e a gente estava numa época de muita chuva. E aí, chuva em São Paulo quer dizer que o quê? A energia cai, Claro. certo? E se a energia cai, meus amigos, não tem muito o que fazer, né? Tem o que fazer, porque a gente estava num prédio que tinha gerador. Aí, ótimo. Então você começa a se. Não percebe, né? Você está se antecipando. Se acabar a luz, eu tenho gerador. Aí, ótimo. Acabou a luz, o gerador vai entrar, pensei comigo. Legal. Aí o que acontece? O jogo pausa. Aí entra o conhecimento que você não tem. Então, aí começa o conhecimento que eu não tinha. O conhecimento que eu tinha era: caiu a luz, o gerador vai entrar, certo? Certo. Quanto tempo a gente tem de pausa? Eu perguntei pro manager, né? Aí ele falou: 20 minutos. Falei: ótimo. O gerador entra em no máximo 60 segundos. Vai dar tudo certo, vai dar tempo de reiniciar os computadores, vai ficar tudo bem. Deu 6 minutos e o gerador não entrava nunca. Eu falei, gente, tem alguma coisa errada. Aí, e eu nessa paz de espírito que tô falando aqui com vocês. Aí falei assim, bom, vou falar com a gestora do prédio. Aí falei com ela. Falei, olha, aconteceu assim, assim, o gerador não entrou. Ela falou, não, entrou, já tá funcionando, já tá tudo no gerador. Houve o barulho do gerador. E realmente, o gerador tava ligado, todo o prédio inteiro funcionando, só não entrava o nosso. Eu falei, gente, aí, beleza. Falei, o que que pode ter acontecido, né? Aí falei, bom, vamos olhar o quadro, porque no subsolo tem um quadro que é um quadro elétrico que é só do gerador. Cheguei lá, tava caída a chave. Então, ou seja, a carga era maior do que o, Gerador por a voltagem podia suportar. Aí a minha querida gestora lá do prédio falou assim: Dani, então faz o seguinte, desliga a chave dos ar-condicionados, porque ele tá puxando muita energia, o gerador não tá tendo força para entrar. Ótimo, fui lá, desliguei a chave do ar-condicionado e realmente a luz voltou. Então, assim, mas isso tudo acontecendo assim, ó. E os meninos em cima, porque vai começar o jogo e a gente não vai conseguir entrar e não sei o que, não sei o que. E você, nesse momento, você tem que, tipo, fechar o seu ouvido e falar assim, cara, o que pode estar acontecendo? Então você não pode deixar o entorno te contaminar, entendeu? Porque senão você entra num desespero tão absurdo que você não consegue pensar. Então nessa hora eu só, tipo, tive o sangue frio de pensar assim, o que pode estar acontecendo? E pensar nas coisas faseadas, como um passo a passo, sabe? Então, beleza, a gente não. A energia entra, ela vai para onde? Vai para o quadro. Aí o quadro entra, vai para onde? Vai para o quadro do nosso andar. Aí não entrou, pode estar na onde? Então, aí entra também a experiência da pessoa que está ali no prédio. Então, ela teve essa percepção de falar assim, Dani, talvez se você desligar uma chave, vai entrar, porque vai ter força suficiente para o gerador
conseguir suprir o andar de vocês. Então, assim, tudo isso em 20 minutos, todo mundo entrou, jogamos, ganhamos e deu tudo certo. Mas assim, sangue frio. Tem que ficar assim, manter a pose, né? Depois, né, Lê? A perninha bamba, bamba. Mas você Não, mantém ali, ó, no truque, tá? Calma, teve uma serena. vez que eu vi, ela é serena, porque eu vi também o pessoal que ficou no aeroporto, não lembro que catso que foi que aconteceu ali, e que o Nossa, casos de pessoal perdeu aeroporto o são mil. voo, o pessoal perdeu o voo e ela, puf, resolveu. Do nada ela É. resolveu ali. Aeroporto é um negócio que me pega muito porque você tá muito vendido. Você não tem o que fazer, você tá muito dependente, né? Então você depende da companhia aérea, você depende da condição climática, você depende da, do país ali, daquelas regras do país. Então são diversas coisas que você não tem controle sobre, entendeu? Então aí entra o poder da organização e de você se antecipar nesses problemas que podem acontecer. Mas aeroporto, nossa, Lele, vários. Aí que chora. É, pô, incrível, assim, acho que é experiências de backstage que a gente nem fica sabendo. E é uma realidade, né? Acho que essa é muita. Entra essa questão de resolução que você falou que não tenho nem comentários. Não, não tem, não, É, não tem muito pra onde correr. Você é, tem que ter tem que- tranquilidade. conhecimento também, um conhecimento geral, né? Um conhecimento de mundo, acho que isso é bem bacana. A gente está entrando aí para nossa finalização. Ô, Tá louco. sendo o Passou que papo nem bom, vi. o papo corre. É. Passou que nem vi, meu, faladeira que sou ela. E aí, eu queria realmente já puxar uma pergunta, Let finaliza, mas eu queria saber de você, assim, uma dica para quem não tem experiência, sabe? O que a pessoa pode fazer hoje? Ah, eu gosto da área de administração, estou cursando administração e quero ir para a área de games, de esporte. O que você daria de dica para essa pessoa? Eu acho que assim, para você entrar pro Facilities, seja curioso. Entendeu? Queira saber como as coisas funcionam, se interesse, esteja sempre ali perguntando, sabe? Eu sou a rainha do menor aprendiz, né? Eu já tive três e eu sou até hoje muito amiga deles e eu adorava, porque eu gosto de ver essa construção, né? De ver essa evolução acontecer. De você pegar uma pessoa assim, praticamente crua, com uma experiência. Às vezes é a primeira experiência dela, né? No emprego, né? Num trabalho. E você vê a evolução dela, aquela, sabe, de curioso a técnico, aquela pessoa que, putz, ela é resolutiva, sabe onde vai. Então, eu adoro, é uma coisa que eu gosto muito. Desenvolver pessoas é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E eu acho que esportes putz, é a mesma dica, porque foi o que deu certo pra mim. Eu fui muito curiosa, sabe? Eu perguntava muito, eu queria saber, eu assistia os jogos, eu queria saber como eram os estúdios, eu visitava os estúdios, então eu sempre fui muito curiosa. E eu acho que você estudar uma coisa que você gosta é muito importante, mas assim, saiba que mesmo a coisa que você gosta vai ter aquela coisa, aquela matéria, aquela matemática, aquela física que você não vai suportar, entendeu? Então, quando você for buscar alguma coisa para você estudar, saiba que ali vai ter alguma coisa que você não gosta de fazer e trabalhe a mesma coisa. O trabalho vai ter coisas que você ama fazer e que você faz assim, ó, num piscar de olhos. E vai ter aquela coisa que você, cara, eu odeio fazer isso daqui. Eu vou barrigar isso aqui no último, mas você tem que fazer. Então tudo tem esse momento. O momento daquela coisa muito legal e o momento daquela coisa que não é tão legal, mas que você precisa fazer. Então acho que a dica, no geral, sendo para esportes ou não sendo,
seja curioso, seja interessado, demonstre interesse. Eu acho que, de uma maneira geral, o mundo corporativo, né, o mundo de esportes, ele recompensa as pessoas que são interessadas e que desenvolvem, assim, dentro da empresa, sabe? Então, seja um curioso. É, aí, para finalizar, eu sempre falo da dica de ouro, né? Mas o Jafla já pediu assim. Mas eu queria que você desse uma dica no sentido assim, facilite. Até o nosso ponto eletrônico falou mais cedo, é uma área muito estranha, assim, não é estranha a palavra, né? Mas as pessoas não entendem como é, como funciona. E Uhum. aí, focando no nosso pessoal de esportes, mas eu acho que eu tenho falado sempre, as dicas que a gente recebe aqui vale para qualquer área, né? Uhum. Mas aí fala qual é a dica para a pessoa que quer ser facilities no esportes, mas de que forma que isso pode. é, a Flá falou da pessoa que está fazendo administração. Mas Uhum. é aquele que não está fazendo E administração, mas aquele que quer fez muito entrar? hotelaria? Fala pra mim. E assim, eu vejo assim, a gente, quando o pessoal fala muito em esportes, quer entrar para ser um gamer, um designer, mais voltado para a área artística, né, do Artística. negócio. Mas mostra o que você fala assim que tem de muita oportunidade, porque eu acho que Facilities é uma área que tem muita oportunidade no esportes e muita org precisa, sabe? Assim, qual é a sua dica para desmistificar isso? E falar assim, ó, gente, essa área aqui, se você entrar, você vai arrebentar, assim. Inclusive foi uma das. Me disseram que foi uma das minhas frases de efeito, né, na minha entrevista, que eu disse para eles que eles não sabiam quanto eles precisavam de um facilities até ter um facilities, né? Porque é basicamente isso, as pessoas não sabem o quanto elas precisam da gente, né? E o quanto as coisas realmente funcionam, porque a gente está ali girando todos esses pratinhos ao mesmo tempo agora, né? Então, mas a área de facilities ela é muito abrangente, né? Então você pode ser desde putz, eu gosto de mexer com elétrica, eu gosto de, sabe, mecânica, sabe, tudo isso envolve o mundo de facilities, né? Então, putz, eu cursei turismo, cara, gestão de viagens, tá dentro de facilities. Eu cursei administração mesmo. Eu fiz hotelaria. Eu faria meu curso de novo, inclusive, porque é uma área que eu gosto muito de trabalhar. Tem um pouco do operacional, mas também tem essa parte de gestão, né? Então, eu acho que, cara, olha pro leque que abre, entendeu? Você tem viagens, você tem a parte de manutenção, você tem a parte de gestão predial, né? Então, você buscar escritórios, putz, eu sou corretor de imóveis. Genial, você vai brilhar. Entendeu? Então tem vários nichos ali que você pode atacar, entendeu? E eu acho que pro esportes é uma coisa que eu assim, particularmente tenho um amorzinho, porque são muitas vertentes. Então, ainda tem gente que tem gaming house, então, administrar uma casa, basicamente, né? Então, todas as contas que envolvem, todas as compras que envolvem, toda a manutenção geral da casa, limpeza, conservação, tudo isso entra. Office vai mais para o lado do corporativo, né? Então, você tem basicamente as mesmas atribuições de um escritório comum. Mas tem várias coisas. Tem pessoas que trabalham na parte de comunicação visual, né? Então, desenvolver comunicação visual. Tem pessoas que trabalham montando os estandes para os campeonatos, entendeu? Fazendo toda a parte de infraestrutura, montando os telões. Então, cara, se você é um. Cara, eu montei meu computador. Parabéns, você é um facilities, você é um TI, entendeu? Então, assim, alguma skill você vai ter que
conversa com esse universo. E Facilities é um leque muito grande. Então, pesquisem, vão atrás, porque eu queria muito, inclusive tô com um projetinho aí, depois Novi Breves em Dados venho contar para vocês, mas eu queria muito desenvolver Facilities voltado para esportes. Tanto para org ou para GH, mas também para eventos, para você fazer a gestão desses eventos, para você fazer a operação desses eventos. Então, conversei com algumas pessoas aí e eu acho que vai dar samba. Pô, Olha que legal isso. legal. Até pensando nisso, você viu essa diferença de que você falou, sua frase de efeito, né? No cenário de games e esporte, ele é um cenário muito novo, assim. Você Sim, acha que, de uma forma geral, a galera não entende muito de facilities ou da necessidade dela? sim. É Isso uma realidade. daí é uma realidade, mas eu acho que não só dentro de esportes, tá? Uhum. Vou defender a classe aqui, né? Mesmo em grandes empresas, eles não têm noção do quão abrangente Facilities pode ser. Entendeu? Então, quando você entra e você começa a atuar nessas áreas, as pessoas se surpreendem, falam assim: nossa, mas você também cuida de gestão de viagens? Nossa, mas você também sabe fazer uma prospecção de um imóvel? Nossa, mas você também cuida de documentação predial? Então, assim, as pessoas não têm noção do quão longe a gente pode ir, entendeu? E eu acho que isso é uma oportunidade. É uma oportunidade, porque é um mercado que ainda está em expansão, ele ainda não está estabelecido. Então, quando isso acontece, é o momento das pessoas agirem nele, entendeu? É o momento de você entrar mesmo, porque tudo está sendo construído ainda, nada está estabelecido. Então, até ontem a gente não tinha. Como é que é a sigla, Lê? CBO para registro em carteira. Isso aconteceu esse ano. Então, a gente ainda era registrado como administrativo, entendeu? Então, para vocês terem noção do quão nova é essa área. E tudo que é novo é igual a oportunidade. Então, cara, estuda aí, se joga no Facilities, vem falar comigo, me adiciona lá que eu dou assim o maior apoio, sou a maior incentivadora da área. É E isso. sabe que é legal? Que quando o Facilities existe, aí todas as áreas percebem o quanto elas podem focar muito mais no que é deles do que Sim. ficar pensando em outras coisas que o Facilities pode resolver facilmente, não ficando redundante. Facilmente, facilmente, assim, ó. Coitada. É a lâmpada mágica. O Facilities que lute. Gente, muito obrigada, Dani. Ficamos aí. Aulas, aulas e aulas, não tenho outra palavra. Maior prazer. Muito obrigada. É, se o último minutinho aí para você divulgar o que você, enfim, o que você quiser, dar a última palavrinha, uma mensagem. Cara, acho que eu já dei todas as minhas mensagens aí. Venham ser facilities, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem alguma dica, se vocês quiserem saber para onde ir, para onde estudar, curso, com quem falar, quem são as referências na minha área, cara, me chama, me adiciona no LinkedIn. Eu sou Daniele Vilela lá. Depois eu vou deixar aí para as meninas para a gente colocar aqui nos canais. Mas me adiciona no LinkedIn, no Instagram e cara, onde mais vocês quiserem me achar, me manda e-mail. A gente dá um jeito de fazer isso acontecer. Assim, eu tenho maior prazer de falar sobre isso. Algumas pessoas, inclusive quando eu estava na Fúria, eu falei com duas pessoas que me acharam no LinkedIn, dois meninos. Um deles já trabalhava na área de facilities, ele estava estagiando na área. E ele falou assim, cara, eu nunca imaginei que poderia ter um facilities em esportes. E eu queria bater um papo com você. A gente conversou, tipo, 1h30, assim, foi super legal. Então, assim, eu super tô aberta. Me chamem aí o que vocês precisarem. Contem comigo. Isso. Muito obrigada, Ô, Dani. ô Leti. Dani,
Acho que você pode fazer um favor pra gente, então. Já que você tem essas Vamos. dicas aí de cursos, depois passa pra gente, a gente faz um post para passar pro pessoal de cursos que eles podem fazer voltado para sua área. Vou fazer o merchan da FS Educa aqui, que é da minha amiga Fátima Souza, maravilhosa. E a FS Educa tem curso livre, então se você quiser, tipo, ingressar assim do zero, zero, vai lá. FS Educa, tem no Instagram, tem site, tem tudo. Depois eu deixo aqui com vocês, mas eles fazem um trabalho incrível e eu tenho certeza que lá você vai se encontrar. Legal. Então, Bom, acho que é isso, né? sim. Leti, você quer divulgar alguma rede, alguma questão? Ah, eu acho assim, que segue a gente lá no Esporte 101, os nossos projetos estão saindo coisas muito legais, acho que a gente vai ter aí muitas novidades, né? A gente já deu umas postadinhas de algumas coisas, a gente está com umas São parcerias todas incríveis. misteriosas, todas misteriosas. Não, mas Não, já a gente estão saindo as novidades, né? já estão É, saindo. a gente está vamos dizer, um ecossistema aí que está ajudando a rapaziada a conhecer um pouco mais de games e esportes. A gente está com o projeto do Esporte 101, mas a gente também está em colaboração com outros dois projetos, que é o Skill Hive, que está fazendo a divulgação das vagas de games e esportes, e também Summer Space, Mas- que a Summer ela traz dicas. Ela também é RH, que nem a Leti, trazendo dicas aí para o mercado de trabalho de uma forma geral de games e esportes, então a gente está entrando com essa colaboração. É super recente, assim, a publicação saiu. A gente começou a divulgar mesmo assim essa semana e mais coisas virão. Mas é isso, segue a gente nas redes. É isso Dani, de aí. novo, muito obrigada, Leti. E é isso, Eu que gente. Boa agradeço. noite. Valeu. Muito obrigada, Obrigada, bem. gente. Beijo, Beijo, beijo. prazer.